Mateus 25, verso 1 a 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dá-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós. Outras: ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Eu não sei se você já teve alguns trechos da palavra que você lê e fala: vou passar rapidinho esse, né? Alguém tem, faz só assim, não levanta muito assim, né? Passa rapidinho. Eu lembro que há um tempo atrás eu li esse trecho, né? Vou passar rapidinho esse trecho, né? Mas o Espírito Santo sempre tem algo precioso, e eu vou usar a expressão útil, porque Isaías diz: o Senhor ensina o que é útil, e útil para nós. Ele não desperdiça palavras, ele não gasta tempo infrutífero, para ser infrutífero. E aqui então ela está falando de algo precioso para nós nesses dias, nessa geração da volta, na geração dos sinais. A geração da volta é a dos sinais, foi o que Jesus disse, né? Os sinais acontecendo. E ele está nos falando aqui sobre algo: comprar azeite. É tempo de comprar azeite. É tempo de comprar azeite. Estranho, comprar azeite. Azeite é unção, azeite é presença, azeite é tudo aquilo que nós precisamos para viver. Comprar quer dizer gastar. Você compra alguma coisa sem gastar? Não, senão seria de graça. Comprar quer dizer o quê? Gastar com algo. Nós podemos ter a mesma renda uns dos outros, mas gastamos segundo a nossa escolha. É a nossa escolha para gastar que define a nossa vida. Não é o quanto ganhamos, você pode ter certeza disso. Porque às vezes nós temos o mesmo ganho de alguns, e as nossas escolhas com o que gastar é diferente. É diferente. Então ele está falando aqui sobre esse gasto, essa compra. Eu compro isso, eu compro aquilo, eu compro de acordo com a minha escolha. Eu gasto de acordo com a minha escolha. E ele está nos alertando aqui. Então ele fala, se você ler antes desse verso, Mateus, ele está falando todo o tempo sobre a volta, sobre essa geração dos milagres, essa geração dos sinais que estamos vivendo. Ele está alertando aqui. E ele compara então a essas 10 virgens, é a igreja do Senhor. Ele compara aqui essas 10, estavam juntas na igreja, estavam juntas ali. E ele diz: olha, dentre elas tinha 5 nécias e 5 prudentes. O que é ser nécio ou ser nécio nesse momento? Com relação a isso, com relação àquilo. O que é gastar com isso? O que é gastar com aquilo? É o momento onde nós ficamos desapercebidos. É aquele
contrário do prudente, que é apercebido para aquele momento. Então ele está comparando, ele disse, olha, elas estavam ali, naquele mesmo ambiente. Elas estavam ali esperando o noivo. Quem está esperando o noivo diz, glória a Deus! E haja sinais, né, irmãos? Haja sinais. A gente acha que sinais são só guerras, né? Não, irmãos. Tem muitos sinais aí, ó. Coisa que você olha e fala assim, meu Deus, estou vivendo para ver isso, não acredito, né? Mas né? Então, nós estamos na geração dos sinais. E ele estava ali dizendo, olha, ali naquele lugar, tinham aquelas que estavam apercebidas para aquele momento, e aquelas que estavam desapercebidas. E ele estava falando com todas, e ele está nos alertando para esse momento. Aquelas que estavam apercebidas, decidiram com o que gastar, o que comprar. Estavam no mesmo lugar, se conheciam, se relacionavam. Aquelas que estavam desapercebidas, também tinham oportunidade de comprar. Também tinham oportunidade de escolher com o que gastar aquilo que Deus de graça nos dá. O acesso ao céu não tem a ver com isso. A Bíblia não diz que quando o noivo fechou a porta, as outras foram para o lugar de ranger de dentes. Não diz isso. Não é isso. O acesso ao céu, a salvação, é pelo sangue de Jesus. É isso que nos faz igreja, as virgens, lavadas pelo sangue de Jesus. Elas não perderam acesso ao céu, mas ele estava falando de um momento, e ele vem buscar a igreja. E aqueles que vão ficar também não vão para o inferno, irmão. Vão ter oportunidade, debaixo de uma tribulação aí, mas vão ter oportunidade para se prepararem. Deus é bom. Deus é muito bom. O que nós estamos querendo esses dias, e estamos aqui com a palavra, é ficar apercebidos para subir nessa volta. Só o lado de cá falou amém. Fala amém depressa, fala amém. Oh glória, amém. Para ficarmos ligados. E aí então ele está nos alertando. O acesso ao céu todos temos, pelo sangue. Mas o viver na terra neciamente ou prudentemente é com o que gastamos que vai definir. E comprar o azeite. O azeite é algo que nos dá brilho aos olhos. O azeite é a unção que nos dá discernimento. O comprar azeite nos dá o discernimento para manter a lâmpada acesa. Não foi isso que ele disse? A lâmpada não iria se apagar. A lâmpada é a luz para caminhar. O comprar o azeite é ter o discernimento de Deus nas nossas escolhas. É ter o discernimento de Deus para caminhar. É viver na terra com a visão e a revelação do reino do céu para viver na terra. Por isso elas estavam dizendo, olha, acabou, e agora? Vamos ficar no escuro. E as outras disseram, então corre para comprar, rápido, gastar com a compra de azeite. Vai guardando aí. Mas ele estava dizendo aqui também, olha, mas aquelas que estavam juntas, elas ouviram a voz do noivo. E foram. Mas algo que nos impressiona, porque nesses dias a voz ecoa, compre azeite, gaste com aquilo que lhe é precioso, não perca tempo com aquilo que não lhe vai trazer luz para caminhar, não desperdice aquilo que Deus te dá, porque o bem mais precioso que temos chama-se vida. Vida, sem a vida não fazemos nada. E ele está nos ensinando então aqui. E eu quero falar de 3 coisas para gastar comprando azeite. E nós precisamos vigiar para que possamos então
não perder a hora, não perder a luz que ilumina para caminharmos e não perder a hora da volta. Gaste tempo com relacionamentos que te impulsionam a comprar mais azeite. Gaste tempo com esses relacionamentos. Cuidado. Somos todos igreja. Todos. Deus é muito bom. É o sangue de Jesus que nos leva ao céu. Não um irmão ou outro. Mas gaste tempo com pessoas que te impulsionam a comprar azeite. Que te ajudam a estar no lugar que o oleiro trabalha. Que te ajudam a meditar na palavra. Que te ajudam a caminhar com a luz de Deus. Que te ajudam. Irmãos, nós temos muitos relacionamentos sem perceber. Mas nós temos que, lembra daquilo que eu falei? Nós escolhemos com o que gastar. Para você é importante gastar com isso, o outro com o outro. Não é? Se você tiver tanto, você vai gastar com o quê? Não é assim? Mas nós precisamos escolher. Nós precisamos, olha, aquelas prudentes. E nós precisamos andar com as prudentes. Aquelas que guardam e compram azeite. O que elas falaram para a outra? Corra, vá comprar. Uma palavra que foi falada há tanto tempo, mas ainda dá tempo. Vá comprar azeite. Vá atrás de pessoas que estão comprando azeite. Vá atrás de pessoas que estão valorizando os princípios de Deus na terra, andando, pagando um preço para isso. Vá atrás de pessoas que com você vão estar juntos nessa hora, na outra hora, recebendo, meditando, crescendo, vivendo aquilo que Deus tem no céu, aqui na terra. Nós relacionamos sim, relacionamos, olha, relacionamos em todos os lugares, mas precisamos ser apercebidos para gastar tempo com relacionamentos que gastam tempo com a presença de Deus, que nos impulsionam a isso, levar os nossos filhos a isso, buscar isso para os nossos filhos. Ah, mas meus filhos, eles têm dificuldades com algumas pessoas na igreja. Não só na igreja, irmãos. Todos nós temos dificuldades com algumas pessoas. E facilidades com outras. Né? Mas gaste. Invista. Não, meu filho, nós vamos resolver. Precisamos estar com pessoas que vão estar apercebidas. Nós não queremos somente uma lâmpada que a qualquer momento possa se apagar. Nós queremos uma lâmpada que vai nos manter ligados no caminho, que vai nos manter fortalecidos pelo Deus da nossa força, que vai nos mostrar caminho onde não tem caminho, que vai nos tirar das trevas e vai nos levar cada dia mais para a luz. Invista, meu filho, eu vou te ajudar. Isso é gastar, sim. Isso é comprar azeite, sim. Sim. Gaste. Esses relacionamentos, eles nos impulsionam. Algo precioso que nós aprendemos com essas mulheres aqui. Elas não pegaram o que elas tinham e falaram, olha, toma. Não tem como dar azeite. Tem como ajudar outros a buscarem. O que é seu, ninguém pode tirar. E nem você irá desprezar. Mas você pode ajudar outros a ir para o local do azeite e encher as suas vasilhas e derramar as suas vasilhas e não permitir de maneira alguma que isso lhe tire o foco. Aleluia. Quem pode dizer aleluia? Sabe, irmãos, nós precisamos às vezes aprender que as nossas falas, ontem nós tivemos uma reunião muito abençoada aqui com os líderes. Muito abençoada mesmo, muito boa. E nós temos que aprender que aquilo que nós temos de mais precioso para dar para alguém que amamos, é levá-lo para a casa onde ele derrama o seu azeite.
É o que bem mais precioso que nós temos. Porque naquele lugar, ele tem toda a oportunidade de receber. Assim como nós estamos essa manhã aqui. E isso nós temos que guardar na nossa mente, no nosso coração. Porque foi Deus que assim disse. E é Deus que assim está fazendo. Então gaste tempo sim. Compre. Comprar relacionamento é estranho, né? Mas ninguém relaciona comigo, compre. Invista. Gaste tempo. Gaste sorrisos. Gaste agradabilidade. Às vezes as pessoas estão sempre de cara feia para nós, porque nós não percebemos a nossa no espelho. Não é? Às vezes a gente chega já, viu que ele não está com uma boa expressão para mim? Mas às vezes só refletem. E nós precisamos sim. Os relacionamentos curam ou adoecem. Curam ou adoecem. Ou aumentam as nossas incertezas e a nossa fragilidade espiritual. Mas aqueles relacionamentos que aumentam a nossa força espiritual, nós temos que gastar com eles. Não pense que eles vêm de graça, porque eles também vão procurar pessoas que querem gastar com o noivo, que querem gastar com aquele que lhe é prioridade. Eles vão estar, como Davi disse, eu quero andar com os fiéis da terra. Você pode perceber que as 5 estavam juntas, as conversas eram as mesmas, cuidado com as suas conversas, cuidado com os seus investimentos. Mas eu quero que o meu filho esteja firme, pois então cuidado, talvez os seus relacionamentos estão prioritários lá fora. Não é que é pecado, não é isso, mas relacionamentos que não te levam para buscar. E eles estão vendo. E eles estão vendo que é a sua prioridade. E eles estão vendo. E mais que isso, o nosso coração, que era para ficar mais forte, está se enfraquecendo, mas hoje nós estamos neste lugar e o nosso coração está recebendo da presença, da força, da unção, do azeite que vem do alto, aleluia! Nem sempre percebemos o que Deus faz no culto, irmãos, mas quando saímos ali, lembra do tanque de Siloé? Aquilo que nos era grande demais para vencer, o Senhor já nos deu o crescimento suficiente para não cair diante dos nossos desafios. Isso é comprar azeite. Não foi isso que ele disse? Ele disse, olha, acabou, estamos na escuridão, nem vimos a hora que ele veio, nem conseguimos, olha, perdemos ali, mas as outras disseram, não, mas corre, tenta. Não desista. Olha, irmãos, eu sei, elas voltaram ali. E Deus, como a palavra está nos ensinando nesses últimos dias, vai ter a outra volta. Não precisamos passar pela tribulação, mas aqui a palavra está dizendo, tempo de comprar azeite, não desperdice. E nós não estamos desperdiçando. Aleluia. Comprar, gastar, é aquilo que nós precisamos em todos os momentos ficarmos ligados. Compre adorando. Gaste o seu tempo adorando a Jesus. Gaste o seu tempo louvando Jesus. Gaste o seu tempo meditando na palavra de Jesus. Ouviu o que o Espírito diz à igreja, não é isso que está dizendo Apocalipse? A todas as 7? Ouvi, escuta. Medite naquilo que tem falado Jesus. Não perca. Bispo, eu vou passar o dia inteiro. Não, querido, não é isso, querida. Mas Deus nos dá oportunidades como essa hoje aqui. Todas as vezes que entramos, que o nosso coração adore Jesus, louve Jesus, guarde o que Jesus diz. Estamos ficando cheios de azeite.
Estamos ficando cheios da unção. A unção despedaça toda prisão, diz a palavra. Aquilo que nos prendia a nós mesmos, aquela dó de mim mesmo que ficava me destruindo o tempo inteiro. Olha, a gente não tem mais tempo para isso. Agora é hora de correr após o noivo. Ele está voltando. É hora de Deus já está se apressando e as curas têm mais pressa em serem liberadas. Vai dar tempo para tudo que você está projetando em Deus. Sabe o que vai acontecer? Ele está se apressando para realizar. Às vezes algumas pessoas falam, não, eu quero que Jesus demore mais, porque isso não aconteceu. Mas você acha que a promessa de Deus vai cair por terra da tua vida? Tudo que ele prometeu, como disse Josué. Quando Josué estava para partir, ele chamou o povo e disse, olha, todas as palavras que o Senhor me deu, nenhuma caiu por terra. O que nós entendemos disso? Lembra o que ele disse? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem pode dizer aleluia? Deus, mas eu não quero que Jesus volte agora não, ainda tem essa pessoa. Então vai converter mais rápido, querido ou querida. Diga Maranata, vem Jesus. Esse a perceber, é isso que nos traz, é isso que nos faz voltar aqui, toda semana. A Fonte da Vida tem culto 7, meio-dia, à noite, você pode vir em todos os horários aqui que tem gente. Glória a Deus. É lugar onde compramos o óleo, é lugar onde compramos o azeite, não se vende em qualquer lugar. Não se vende em qualquer lugar. O azeite tem que estar direto do trono. O azeite tem que estar direto daquele que nos deu e nos prometeu. Tem lugar certo, tem hora certa. E tem pessoas buscando. E tem muitas pessoas buscando. Porque o noivo está prestes a voltar. Aleluia. Glória a Deus. Gaste, compre. Eu falei sobre investir nos relacionamentos que nos levam para isso. Eu falei sobre gastar na adoração, no louvor. Sobre gastar na palavra, meditando na palavra. Sobre gastar trazendo pessoas para esse caminho, para não perderem a hora. Aquelas mulheres apercebidas, prudentes, embora estivessem ali, prontas, não pararam de dizer, comprem o seu azeite. Amém? As nossas bênçãos não podem nos impedir de abençoar outros. E abençoar outros é a maneira de Deus. As nossas bênçãos não podem. Não podemos ficar somente nos alegrando, e graças a Deus por isso, somos gratos. Mas enquanto isso acontece, nós precisamos estar, comprem, venham, compre, isso faz parte da nossa bênção. Deus nos criou para abençoar, Deus nos criou para ser bênção, Deus nos criou para receber, mas Deus nos criou para dar, porque mais é aquele que dá, recebe mais aquele que dá, do que aquele que antes só estava recebendo. Amém? Olha, não tenha medo de ser chato. Eu já tive medo de ser chato. Você já teve medo assim de ser chato para chamar pessoas para a igreja? Ninguém quer ser chato, né, gente? Ou você acha que alguém é chato porque quer? Sim, cá para nós. Você acha que alguém conscientemente fala, agora eu vou ser chato? Não precisa, irmãos. Nós vemos de Adão. E da queda, já tivemos essa herança de ser chato. Fala, misericórdia, Jesus. Que é quebrada quando nós recebemos o Senhor e nós tiramos os nossos olhos de nós e aprendemos com Jesus agora novas criaturas. Aí você está pensando aí, bispo, mas tem gente que não aprendeu ainda não, né? Não pensa assim, irmãos. Nós todos estamos aprendendo.
Nós todos estamos crescendo. O apóstolo Paulo, olha o que ele falou, hein? Esforçando-me sempre para ser agradável. Você acha que é fácil? Não é. Então, a gente às vezes tem medo de ser chato. Já chamei uma vez, já chamei 2 vezes. A amiga vai chamar a outra para o chá de inverno. O irmão vai chamar o outro para o homens com propósito, o outro para homens com propósito. Vamos chamar para vir na igreja durante a semana. Vamos chamar para os eventos. Bispo, mas eu vou ser chato. Há uma semana atrás, nós vimos um casal de empresários. E eles estavam contando as bênçãos, né? E nós estávamos lá com eles. E eles contaram que veio alguém da igreja. E eles não se conheciam. Né, gente? A igreja é grande. E eles não se conheciam. E aí, a pessoa veio e olhou para ele. E ele estava com a minha rosa, mas ele estava com a azul, né? Ele estava com a pulseira. Aí o outro olhou para ele. Empresário também. Estava numa reunião de negócio. Falou assim, e essa pulseira? Aí, da minha igreja. Sou da Fonte da Vida. Ele falou, eu também sou. Ah, é? Aí ele, cadê sua pulseira? Aí os dois começaram a conversa, né? A marca que estava ali. Eles estavam ali. E aí, depois eu lembrando da história dos dois que nós sabemos, né? E uma das famílias, ela é bem insistente. Eu lembro que a pessoa sempre chama pessoas para a igreja. Sempre chama. E eu pensei um dia comigo, se aquela irmã tivesse medo ou se achando chata, muitos não teriam vindo para a igreja. Mas ela insistiu. Ela chamou. Querido, querida, a volta está próxima. Mas o que Jesus está de olho e quer é que eu e você não gastemos com aquilo que nos tira força, bênção, alegria, unção. Ele quer que gastemos com aquilo que traz o reino dele para essa terra, para a nossa vida, para a nossa família. E é alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Amém! Vamos ficar em pé? Com que você tem gastado então esses dias? Feche os seus olhos. Ah, bispo, às vezes é tão difícil, né, ficar ligado, apercebido. Mas tem sempre alguém do seu lado. Quem está do lado fala, irmão, vou te ajudar, pode ser? Conta comigo. Fala, vou te ajudar. Fala para ele, olha, a agenda da igreja é carregada de bênção. Oh, glória a Deus, aleluia. Fala, fala, irmão, para ele. Aproveita e conversa. Se não conhece, fala, como é seu nome mesmo? Eu não aprendi ainda. Acho que tem gente nova aqui hoje, me perdoa, né? Nós nem perguntamos. Mas Deus te abençoe aí, você que está perto. Fala, olha, bem-vindo, viu? Olha para trás, vê alguém de trás. Aproveitar que hoje nós somos um número um pouco menor, né? Já aproveita e fala, e o seu nome, qual é? Que bênção, pergunta se é a primeira vez. Estou vendo rostos novos aqui, né? É a primeira vez que você está aqui? Olha, conta comigo, eu vou te ajudar a ficar alerta, hein? O outro do outro lado também, fala, vou mandar mensagem para você. Aqui tem culto, todo dia, aleluia. Você vem comprar azeite. Mas agora eu te pergunto, fecha seus olhos. Com que você tem gastado nesses dias? Ai, bispo, olha, realmente eu acho que deu ruim em alguns momentos. Mas agora vai dar bom. Olha, eu às vezes acho chato. Quando marca a reunião, bispo, eu falo, misericórdia, né? De novo. Aproveita e pede perdão para Jesus, né? Fala, Jesus me perdoa, deu ruim, mas agora vai dar bom, né? Agora eu vou. Mas o que você tem gastado esses dias? Aquilo que nós compramos é aquilo que define a nossa vida. E ele diz, compre azeite. Invista nos relacionamentos que te levam a comprar azeite. Invista nos relacionamentos que te ajudam a estar mais na presença. Às vezes ficamos com relacionamentos que não nos ajudam porque até nos sentimos mais espirituais. Isso não é justiça de Deus. Isso é um momento onde nós não percebemos aquilo que Deus tem para nós. Invista.
No que você tem gastado esses dias? Invista o seu tempo, a sua maneira de trabalhar, o seu relacionamento familiar. O que tem feito na mesa da sua casa, não é? O que conversamos à mesa? O que lembramos? Ele está te chamando esses dias, porque Ele está voltando e você não vai perder a hora. Você não vai perder a hora. Você vai trazer aqueles, como Josué disse, mas nenhuma promessa ficou. Vai trazer aqueles da sua casa, da sua família, e todos não vão perder a hora. Amém? Você crê assim? Em nome de Jesus, ore comigo, fala: Senhor Jesus, Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, aqui estamos. O Senhor tem enchido as nossas lâmpadas, e nós vamos, ó Deus, comprar mais azeite, não vamos desperdiçar, e nós declaramos, Senhor, ó Deus, toda a nossa casa, toda a nossa família vai estar conosco. Ninguém vai perder a hora. Obrigada, Jesus. Abençoa esse final de mês. Dá-nos, ó Deus, percepção para as nossas escolhas, força para caminhar. E nós cremos, venceremos, e toda a honra, toda a glória daremos ao Teu nome. Amém, amém.